Paz, Shalom, seja bem-vindo ao meu canal. Vamos aqui fazer mais um vídeo para falar sobre a capa que você viu aí no vídeo, né? Tem o Thiago Lima que colocou a capa do Marcos Feliciano aí, e dentro dessa capa aí o Marcos Feliciano fez um vídeo colocando nós que saímos do sistema como desigrejado, né? Que nós somos um povo desigrejado, que nós não conhecemos a Bíblia, que nós não fazemos parte do corpo, né? Eu usei a capa desse vídeo porque o Thiago Lima usou essa capa, né? Eu tive que usar porque eu estava assistindo um vídeo dele e falei, vou usar essa capa, né? Que eu acho melhor assim. Você que está dentro de um templo de pedra ou dentro da sua casa, você se acha que você está fora da igreja ou dentro da igreja? O que você pensa? Qual é a sua pergunta? O que você tem a coerência? Para que todos possam compreender, a palavra do Eterno fala que no Antigo Testamento o Eterno visitou Moshe e lá ele fez um tabernáculo. Lá tinha o sacerdote, o sumo sacerdote, os levitas e as pessoas que chegavam até o templo, até o santuário, para levar as suas ofertas, o seu dízimo, que eram comida, parte alimentar, para sustento à casa do Pai, né? Para a casa do Pai. Como o Marcos Feliciano disse aí no vídeo da capa do Thiago Lima, falamos que nós somos desigrejados. Quero ressaltar aqui a todos ouvintes, a todos internautas que estão assistindo o meu vídeo dentro do meu canal, que vão chegar a ver. Eu faço um desafio a vocês. Você lê o capítulo aí, do 1 ao 30, ou todo o capítulo, de Ezequiel. Certo? Porque ali vai falar que a casa rebelde, Israel foi casa rebelde, um povo rebelde. Jeremias teve que ter a testa de ferro para combater a casa de Israel como testa de ferro. Dormir 390 dias de um lado por causa do pecado de Israel. Teve que cozinhar bosta em esterco. Era para cozinhar bosta no esterco de homens e o Eterno ainda deu uma poupada para cozinhar no esterco de vaca por causa do pecado de homem. Depois 40 dias por causa do pecado de Judá. A palavra fala que na visão de Ezequiel, o Eterno fala, olha, o que você vê, Ezequiel? Ele viu um buraco. Ele falou, cava, Ezequiel. Quando ele cavou, ele viu uma porta. O que você vê, Ezequiel? Ele viu 70 anciões ali, adorando cobras, répteis, na casa do Criador. Na casa do Criador. Adorando, fazendo a adoração ao Baal, aos deuses que hoje você vê, né? A serpente, a adoração. Aí depois, quando você continua o contexto, quando você vai ler o livro de Ezequiel, fala que tinha, as mulheres estavam adorando de costa, de frente para o sol, de costa, com mais 25 anciões, adorando a Tammuz. A Tammuz. Né? E o Eterno falou para Ezequiel, você vai rapar a cabeça em 3 pedaços e a barba, vai rapar. Você vai rapar, Ezequiel. Um pouco você vai jogar para o ar. Um pouco você vai jogar no fogo. Um pouco você vai pegar e vai amarrar na orla das suas vestes. Sabe por quê, Ezequiel? O que você jogar para o ar, esse povo vai ser espalhado às nações. O que vai ser queimado, vai ser morto à espada. Viu, Ezequiel? Fala isso para eles. Que for que vai ser morto à espada. E o que ficar na orla, preso, é que ainda alguns vão ficar dentro de Al-Shalom, Jerusalém aqui ainda. Mas dentro daqui de Jerusalém, ali virou um lagar de morte de pessoas inocentes, dentro da casa do Pai. Quando você vai para o livro de Jeremias, capítulo 7, lá fala que eles idolatravam o templo, só queria saber do templo. Aqui é templo do Criador, templo do Criador, templo do Criador. As pessoas botavam fé só no templo. E os Ealdins estavam errados por fazer isso, porque eles estavam destronando tudo, e o
Pai Celestial falou que aquele templo seria destruído. Assim como o nosso Mestre Salvador profetizou que ali não haveria mais templo. Não haveria mais templo. E não há mais templo. Quando você lê o livro de Reis, capítulo 9, quando Salomão quis edificar a casa, o Eterno falou que ali poria o nome dele. Mas se honrasse o nome dele, se os filhos de Salomão honrassem o Criador, não destruía o templo. Mas se a geração de Salomão blasfemasse com o templo e errasse, ele ia pôr aquele templo abaixo. E ali ia virar um provérbio, uma subir, que todo mundo chegasse lá em Alxalã, o que acontece no dia de hoje, chega lá, não vê mais nada. Está tudo vazio, um deserto. Que é assim, porque o Eterno não está mais lá. Por quê? Porque o texto que eu vou ler para vocês diz assim, pega a sua escritura e lê capítulo 3 de Hebreus, nos fala assim: por isso, os santos irmãos que participantes atentamente da vocação celestial, considerais atentamente o apóstolo, ao sumo sacerdote da nossa confiança, e Alxa, ao qual fiel aquele que constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa do Criador. E Alxa, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra que a casa daquele que estabeleceu. Então Moisés estabeleceu lá uma casa. Mas quem é mais digno? Moisés ou o mestre Alxa? O mestre, né? E diz assim: pois toda casa estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é do Criador. E Moisés era fiel em toda a casa do Criador como servo, para testemunho das coisas que havia de ser anunciadas. Moisés foi fiel, mas alguns não foram fiéis. E o que aconteceu aqui agora no versículo-chave? E Alxa, o Machia, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Guardamos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Qual era a esperança? Porque aquele templo estava sendo que comercializado, como o dia de hoje. Hoje, se você vê na internet aí, as brincadeiras, as línguas estranhas, os rodopeios, os profetas mirins, né? Muitas mulheres como cabeça, como líder, que não deixa o homem ser mais cabeça, né? Então virou uma bagunça. E hoje os homens perderam a autoridade, os anciões estão sendo envergonhados, né? E hoje nós vemos aí que, igual o Marcos Feliciano disse, né? Os desigrejados, né? Então eu mando o Marcos Feliciano falar sobre isso aqui, sobre o livro de Hebreus, que o próprio Machia falou que casa somos nós. Casa somos nós. Ele edificou a casa. Ele edificou a casa. Casa somos nós. Ele falou, tenha intrepidez de entrar no santo do santo, pelo sangue do mestre. Então, no livro de Hebreus, continuando, só quero estar ressaltando a todos, assim, vamos lá. Preste bem atenção. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que acham no céu se purificam com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com o sacrifício, ele, as superiores. Então, veio uma cheia como superior, que disse assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos de homens, né? Figura verdadeira, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante do Pai. Então vou repetir, porque o Mestre, o Salvador, não entrou em santuário feito por mãos de homens. Por mão de homens. Aí quando você vai ler a palavra do Eterno, o que diz no livro dos Atos dos Apóstolos? Na morte de Estevão, no capítulo 7. Lá não fala que quando Estevão começou a combater os fariseus, os doutores da lei, ele falou que o Criador não habita em templo feito por mão de homens, porque ele disse, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos vossos pés. Da onde vocês vão construir casa para o Pai? Aí quando você vai ler o livro dos Atos dos Apóstolos,
Ali fala que depois que o Mestre subiu a ascensão, a igreja recebeu o Ruach Kadosh, o discernimento do Espírito. A palavra fala que ali eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, eles iam de casa em casa, de casa em casa, falando da ressurreição, do amor, eles iam partindo o pão, partindo o pão, a sua refeição, vendo a necessidade do irmão. Então, lá está falando que casa somos nós, porque a igreja estava sendo perseguida. Os apóstolos se reuniam num cenáculo, que era uma casa, aonde ali tinha a palavra. Quando você lê o livro dos Apóstolos, toda vez era uma sinagoga. A sinagoga fosse um lugar onde uma casa de oração. Consegue compreender? Hoje nós vemos esses doutores, teófitos, né, que se diz mestre da lei, doutores, né, diz que se você não habitar numa casa, num templo, você não faz parte do corpo. Eu quero dizer para você que o nosso Salvador, ele profetizou que ali não haveria mais templo. Lá não tem mais templo lá em Israel. A casa foi destruída porque, quando eu disse para você no livro Ezequiel, eles abominaram aquela casa. Quando você vê o finalzinho do livro de Ezequiel, com o rei da Babilônia, ele foi lá o que? Ele destruiu o templo. Quando você lê o finalzinho do livro de Ezequiel, vou estar lendo para vocês aqui, para vocês entenderem. Corrigindo aqui, eu falei Ezequiel, né, mas também Ezequiel também fala muita coisa sobre o templo. Mas eu quero usar aqui o de Jeremias, né, que fala assim: matou o rei da Babilônia, os filhos de Zedequias às próprias vistas, bem assim todos os príncipes de Judá, em Riblá. Vazou os olhos de Ezequias e atuou nas candeias de bronze. Levou a Babilônia e conservou o cárcere até o dia da sua morte. No 10º dia do 5º mês, no 19º, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, Nebabuzaradã, chegou, chefe da guarda, o servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Presta bem atenção agora. E queimou a casa do Criador e a casa do rei. Por que o Eterno permitiu queimar? Por quê? Então, quando você vai ler o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, o livro dos profetas, Ishaial, você vai ver que o povo do Eterno foi muito desobediente ao Criador. Eles fizeram uma zorra ali. Eles blasfemaram contra as coisas do Criador, não honraram o nome. Eles desprezaram o nome. Eles estavam adorando a Tamuz, as serpentes, escondido lá. Ezequiel, na sua visão, viu. Por isso que o povo foi espalhado. E agora, aqui no livro de Jeremias, o rei da Babilônia queimou a casa do Criador e a casa do rei. Agora começa a encaixar para você ver. Quando você vai para o livro dos Atos dos Apóstolos, o apóstolo João e Pedro, quando ele cura aquele coxo, Anás, Caifás, o sumo sacerdote, quando eles interrogam Pedro e falam: que autoridade vocês fizeram aquilo? Pedro e João falou: a qual vocês mataram, a qual o Criador ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou. Sim, ele, no nome dele, e não há outro. Sim, essa é a pedra, ele é a casa verdadeira. Ele é a casa real. Ele é a casa. Quando você vai também no livro dos Atos dos Apóstolos, quando ali o apóstolo Shaul chega a Atenas, eles estavam adorando vários também outros deuses ali, vários altares. Ali o apóstolo Shaul falou: eu vejo que você tem vários altares, mas eu vejo um altar diferente aí. Esse altar que quero vos falar, do Criador vivo, que criou o céu, a terra, as fontes das águas e tudo. Esse que não é servido por mãos humanas e não habita nesses templos. Aí eu faço uma pergunta para vocês, meus amados. Se dá um terremoto agora, violento, vamos falar assim, o Apocalipse capítulo 6 lá, que fala do grande terremoto, e derrubar todos esses templos agora, aonde você vai habitar? Você vai correr para tua casa? E se a casa estiver em pé, você vai falar: minha casa é a casa do Criador.
Você é templo. Ele rasgou o véu e fez você de sacerdote para que você fosse digno de chegar até ele e fazer a sua expiação. Qual é a sua expiação? Olha para dentro de você. Qual é a sua expiação quando você olha para o céu, que o céu é o trono dele, que a terra é os cabelos dos vossos pés? Qual é a tua expiação que você leva até ele? Aí você vê esse Marcos Feliciano e outros diz que nós somos desigrejados. Como assim? Desigrejados? Hoje nós vimos a maior parte das pessoas das igrejas estão decepcionados com esses pastores, porque ele só vê o nariz dele e o umbigo deles, né? Hoje tem muitas pessoas inteligentes que estão dentro de casa estudando, lendo a escritura, mas estão sendo bombardeados por esses mestres, doutores da lei. A palavra no livro de Mateus 23 fala: vocês estão à porta, não deixem os pequeninos entrar. Vocês taparam o conhecimento. Vocês num dedo movem sequer. Vocês se vestem bonito, né? Jogam fardos pesados. Quer chamar de rabi, de mestre, doutores da lei, no meio das praças, no meio dos lugares onde vocês vão. Mas a palavra diz: nós temos só um pai que está no céu, um só mestre, o nosso Yahshua HaMashiach, o nosso bom pastor, o nosso guia. Quantas vezes ele disse guias, mestres, esses mestres aí, raça de víboras, o que vem após eles são lobos mercenários, têm roubado, toscado as ovelhas, destruindo a casa do que somos nós, querendo fazer nós com pedra de tropeço. Nós somos casa real, sacerdote real. Você que está aí do outro lado, vendo esse vídeo, saiba, você é o templo do Criador. Se santifique, se purifique. A palavra do Eterno fala no livro do Apocalipse, fala que aquele que é santo, se santifique mais. Aquele que é bom, continue sendo bom. O que é injusto, vai continuar fazendo injustiça. O que é injusto, vai fazendo injustiça, porque o Eterno vai fazer uma separação. Porque ele conhece o que é templo e o que não é templo. Se você é templo, você não pode tirar o que o Mashiach estabeleceu. Ele fez você como casa real, habitação. Que você possa ter essa compreensão. Eu poderia citar muitas coisas, muitos versículos bíblicos, mas tem muitas pessoas que às vezes não conseguem linkar isso, encaixar. Como disse aqui, como Pedro, né? Hoje nós estamos aí no Vaticano falando, né, que o novo Papa, né, falando sobre Pedro, né, Kéfas, ali a pedra, né, falou sobre essa casa aqui, Pedro, sobre aqui, as portas do inferno não vai se prevalecer. Né, as portas, o que as portas não vai prevalecer sobre aquela casa ali? É Roma? Sobre Pedro? Não. Sobre a casa verdadeira que é o Mestre, o nosso Salvador aqui, ó, como eu disse no livro de Hebreus aqui, ó, o nosso Mestre. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante do Criador. Aleluia. Visto que a lei tem sombra dos bem-vindouros, não a imagem real das coisas que nunca jamais tornam perfeitas, ofertantes no mesmo sacrifício que no ano após ano, virtualmente eles ofereceram. Quer dizer, eles ano a ano se ofereciam um sacrifício lá no templo. Mas o que aconteceu? O Pai, ele fez o verdadeiro sacrifício, entregou, porque era lembrar de ano em ano, e para parar essas coisas que os judeus faziam, as bagunças no templo, como, vou dar um exemplo lá, como Ofra e Finéias, pegava as menininhas do templo, né? E outras coisas mais, que se você fazer pegar aqui, ó, pinguinho por pinguinho aqui, você vai ficar pasmo o que o povo judeu fez. Por isso que o Eterno tirou para estabelecer o segundo, o Mestre como casa real, verdadeira, e você entrar nessa casa real. E você não bloquear mais. Não bloqueia mais. Deixa o Eterno
fazer parte de você e você fazer parte dele. Você é casa real. Não deixa nem homens bloquear isso de você, tirar isso de você. Eu sei que isso para alguns é difícil, porque muitos estão dentro do sistema aí, dentro das igrejas. Eu sei que as igrejas é uma comunidade, é para ter isso mesmo, porque aonde se reúne é para ter sabedoria e conhecimento para ajudar um aos outros, para ter essa proatividade, para ajudar um aos outros. Porém, muitas pessoas estão indo só por si, para ouvir o pastor e pegar, achar que é uma bênção e ir embora. Não, é para saber a necessidade do irmão. Para falar assim, qual é a necessidade daquele irmão que está lá? Qual é a necessidade dele? O que ele está passando? Você sabe? Os irmãos estão reunindo, mas tem muitas pessoas que não sabem. Tem muitas pessoas que estão bem de vida, também estão dentro da igreja. Está pulando, está louvando. Mas e a necessidade do irmão que está lá sentado? Procurou saber? Essa é a casa real. Aí você tira do teu para dar para lá e deixa dar para o teu próximo. Vou deixar essa palavra. E ela falou, se você fizesse a um Deus desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Qual dos meus pequeninos? O que estão à porta. Lembra de Pedro, quando chegou na porta formosa da casa do templo? Ele não estava dentro do templo, estava na porta. O que você tem a me oferecer? Pedro falou, não tem ouro, não tem prata. Mas o que eu tenho te dou. Em nome do mestre, Al-Shamashia, levante-te. Ele entrou, recebeu isso. Ele ficou o quê? Curado, sarado. Caifás, Anás ficou atordoado com aquilo. Foi interrogar Pedro. Que com autoridade fez isso? Somos indoutos, iletrados. São assim que acontece. Porque eles ficam pasmos de ver pessoas, às vezes, que não têm tanto estudo, mas é usado por Espírito do Kadosh, mas o Espírito vai capacitando você, te dando caminho, para que você não seja pego nesses calabouços aí que te prende psicologicamente. Lembra-te, você é casa real, casa sacerdotal. Cuidado, porque você às vezes vai muito no templo e você admira aquilo. No livro de Jeremias, lá, capítulo 7, fala que os judeus, eles idolatravam o templo, eles admiravam o templo. Porém, eles estavam adorando outros deuses. Eles estavam negligenciando as coisas. Por isso que o Eterno, ele apagou aquilo. Aonde que era bem visto, todo mundo olhava, admirava, virou o quê? Um provérbio, um assobio, ó. Virou um provérbio, um assobio. Que todos passavam por ali e falavam, nossa, o que aconteceu aqui? Aqui não há mais templo. Por quê? Porque os Yaldins, eles não souberam o quê? Guardar a casa do Pai. Se santificar. Por isso aquele povo foi espalhado e para que nós fomos enxertados, comprados pelo sangue do Cordeiro, para fazer esse único só povo, uma só casa real, através do Mestre. Então, quero que você esteja com a mente aberta, você é casa real. Cuidado, porque tem muitos mestres aí que andam engravatado, bonito, ganhou fama, ganhou nome, mas são filósofos, são pessoas que hoje estão muito na pregação da filosofia, né? E não quer viver mais as coisas, convívio, que é para conviver. Acredita mais no mamão que no convívio, né? De ver o que o irmão está passando, né? Consegue compreender o que o Eterno está querendo te mostrar quando você vê esse vídeo? Não se sinta afligido quando você não for. Vai no seu quarto culto, ora o Pai. O Pai vai te responder. Você faz a tua oração, você nunca vai estar só. Você nunca estará só. Mesmo que te desamparar, o Eterno vai te recolher, Ele te guarda você. Ele guarda você e nunca vai desamparar, porque você, sendo fiel nas suas palavras, na sua consciência, você é casa real. Você é habitação dele. Olha para você ver. Lá no capítulo 3 de Coríntios, você lê, lá fala assim, não saber que vós é templo, casa real, se você destruir esse templo, ele destruirá você? Qual o templo? O templo parede? Que lá já foi destruído lá em Jerusalém. Se fosse para ter templo, você tinha que ir lá para adorar lá. Para levar seus dízimos, levar suas ofertas lá. Mas lá não tem isso mais. Por quê? Porque lá foi derribado. Lá ele fez você de templo. Se você não se santificar, se você não se guardar, não ter uma mente limpa, santificada, lá fala, se você não cuidar, ele destruirá essa casa, que vai ser a segunda morte, né?
Então lembra, você é casa real, casa sacerdotal, né, como diz lá no livro de Pedro. Você é casa sacerdotal, irmão. É tão bonito isso, né? Porque onde você for, você pode ir na rua conversar com o irmão. É uma casa, é um pequenino. Pregue para ele, fale para ele do amor, né? Onde, se você for no hospital, se você for no seu trabalho, se você for numa esquina, conversar com os irmãos, você está reunindo. Qualquer lugar, mas com a palavra da verdade. Ali se tornará o quê? Uma casa. Os irmãos serão reunidos. Como a igreja prevalecia assim. A igreja prevalecia assim. Pregando de boca em boca, falando, anunciando, falando o evangelho da verdade, da justiça, do amor, não negligenciando o que era para fazer. Ajudar o próximo. Lembra da ida dos discípulos? Eles não levam alforje, não levam cajado, não levam nada. Quando eles foram, eles voltaram, mas falou que te faltou, falou, não faltou nada. Por quê? Porque a igreja sustentou, a igreja cuidou um dos outros. Como lá no livro dos Apóstolos. Eles iam de casa em casa, repartindo o pão, ó, um pedacinho para você, irmão, aqui, um pedacinho para você, ó, um pedacinho para você. E ali anunciando a ressurreição de Auschwitz, o amor. Como o apóstolo sempre falou, a palavra da cruz é loucura. É loucura para aqueles que crê. Ninguém conheceu a sabedoria de Al. Para conhecer a sabedoria de Al, irmão, você tem que negar esse mundo. Porque a sabedoria de Al, irmão, é crer na pregação daquele que for morto e renasceu em novidade de vida. Porque os judeus procuram sinais, o grego procura sabedoria, mas nós cremos pela fé naquele que está dentre os mortos. Sim, no seu nome. Faça tudo no nome do Mestre, no nome de Yahshua Mashiach. Você é casa real. Um grande abraço. Até a próxima, se assim o permitir.